Maravilhoso é o seu nome, Jesus. Fiquemos de pé. Somente crer, tudo é possível. Feche os seus olhos e incline a sua face. Somente crer. Somente crer. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus amado e maravilhoso, é porque nós cremos que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, confiando tão somente no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Foi esse poder que nos trouxe até aqui, Senhor, que nos sustentou até aqui. Nós viemos para Te dar honras e glórias, Senhor, porque Tu és merecedor, Senhor, de toda adoração. Pai, obrigado por se fazer presente todas as vezes, Pai, que estamos aqui. É o único motivo para nós vir aqui, é a Sua presença, Pai. O Senhor nunca deixou de cumprir nenhuma de Suas promessas. Nos ajude a cumprir também a nossa parte, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos nesta noite, Senhor, e continua conosco através da Tua palavra agora, Pai. Toma este humilde servo na Tua mão e fala aquilo que é o desejo do Teu coração, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem revelação, irmão? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a revelação. Então, só aí nós já estamos descansados. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 até o 11. Tema da mensagem hoje, o Senhor colocou no meu coração o nome do Senhor. Você sabe qual é o nome do Senhor? Amém. Se tiver alguém que não sabe, nós vamos descobrir hoje, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Filipenses 2, do 9 até o 11. Diz assim: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Nós vamos ver algumas escrituras que a grande maioria dos que estão aqui já estão acostumados, para nós dar uma introdução. E nós vamos ver esse nome. Que nome é esse que nós acabamos de ler, que é feito tanta confusão aí fora, é colocado muitas coisas, muitos pensamentos humanos, teorias, teologias, mas nós temos um profeta que veio para restaurar todas as coisas. Em Isaías, no capítulo
42. Isaías 42. Uma escritura que todos conhecemos, versículo 8. A Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor. Esse é o Deus do Velho Testamento dizendo: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor a imagens e esculturas. Se nós voltarmos um pouquinho, Isaías capítulo 7, tem uma promessa que nasceria um menino. Isaías capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e será seu nome Emanuel. Então a Bíblia prometeu que uma virgem conceberia, e o nome desse menino seria chamado Emanuel. Mas nós vamos entender o porquê que a Bíblia diz Emanuel. Mateus, capítulo 1, a Bíblia diz assim no versículo 21. Quando José quis largar Maria porque achou que ela tinha engravidado de outro homem, e o anjo apareceu para ele e falou: olha, não deixe dela, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. No 21 ele disse: darás a luz a um filho e chamará o seu nome Jesus. Mas a Bíblia tinha dito que era Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí a Bíblia explica o porquê do Emanuel, né? Tudo isso acontecerá para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, profeta Isaías, que nós acabamos de ler: Eis que uma virgem conceberá e dará luz ao menino, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é? Então esse menino que nasceu era Deus conosco. Então nós vemos que no Velho Testamento o nome era Senhor e agora o nome é Jesus. Nós vamos um pouquinho para frente aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: E sendo Jesus batizado, quando ele veio ao encontro de João Batista no Rio Jordão, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, e viu o Espírito de Deus, João Batista viu, descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você vai ver que a Bíblia também diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Vou botar as irmãs trabalhar hoje. É só para nós fazer uma introdução. Dizendo de Jesus Cristo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando esse Espírito desceu ali, era toda a plenitude da divindade estava habitando em Jesus. Aí, nós entendemos que agora, Jesus Cristo, ele estava batizado e também batizado com o Espírito Santo. Agora nós vamos ler em Atos 2:36, o que a Bíblia diz. Pedro, naquele discurso, quando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e ele começou a pregar, em Atos capítulo 2, versículo 36, Pedro se levantou e estava pregando e disse: saiba com certeza, pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez. Então ele era o Senhor do Velho Testamento e ele era Cristo também, por isso é Senhor Jesus Cristo. Então o nome do Senhor é Senhor Jesus Cristo. Cristo, então nós vamos ver, você pode em casa, se você quiser, tirar sua dúvida, o significado da palavra Cristo. Coloque lá no Google o significado da palavra Cristo. Está escrito assim, ó: aquele que é ungido, consagrado, e entre parênteses está escrito assim, ó: designação única e específica de Jesus.
Então Ele é o Pai, o Senhor, Ele é o Filho, Jesus, e Ele é o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Senhor. Agora, a Bíblia diz que não se pode tirar e nem acrescentar a palavra, porque aquele que tirar, será tirada a sua parte do livro da vida do Cordeiro, e aquele que acrescentar, serão acrescentadas as pragas que estão escritas neste livro. Ficou claro o nome do Senhor? Vocês estão acompanhando, né? Então nós descobrimos através dessa mensagem que o nome do Deus Todo-Poderoso é Senhor Jesus Cristo. É esse que Judas disse na sua carta, que haviam pessoas que negavam o nome do Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos isso, irmãos, se chama revelação. Quando nós temos essa revelação de quem é Jesus Cristo, aí Satanás começa a tremer. Porque agora ele não pode mais te enganar. Ele não consegue mais te enganar com Pai, Filho e Espírito Santo, separado. Você começa a adorar Ele na revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. E quando você adora Ele com revelação, então, o que você precisa está prestes a acontecer. Porque você está pedindo a um nome que é sobre todos os nomes. E que tem todo o poder. Então não pode tirar e nem acrescentar. Aí o profeta diz no livro das eras, na era da igreja de Éfeso, parágrafo 67, diz assim: agora é fácil obter a impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tanto isso. Poderia soar a você mesmo como se o espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia, culminando com sua rejeição. O profeta está dizendo, nós podemos confundir e dizer que o espírito do anticristo, quando ele está numa pessoa, é porque ela recusa toda a palavra. E ele disse, não é assim. Não é a rejeição de toda a palavra. Ele disse, não, Senhor, não é assim. O que está em Apocalipse 22, 18, que diz, porque eu testifico a todo aquele que lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. É a mudança até mesmo de uma única palavra, diz o profeta. Só uma palavra que nós mudar da Bíblia pode nos deixar fora pode tirar a nossa parte. Tirando ou acrescentando a ela é artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi suficiente. Lembra quando Deus disse, de toda a árvore do jardim comereis, mas no dia que nessa árvore não vão mexer, na árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela tocar, certamente morrereis. A única coisa que o diabo fez, ele disse não. Ele disse assim, certamente não morrereis. Ele colocou só o não. E o resto era todas as palavras do Senhor. E isso causou tudo que nós vemos hoje aqui. Uma palavra que ele colocou. Então, se nós deslocar uma palavra, nós causamos desgraça na nossa vida e de muitas pessoas. Então, só uma palavra, apenas uma palavra, ele disse, foi o que causou isso lá no jardim do Éden. Foi o suficiente, trouxe a morte e destruição, e em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer. Aí a Bíblia diz que se nós acrescentarmos ou tirarmos uma palavra, tem condenação. Eu pergunto, e quem coloca dois deuses juntos? Quando a Bíblia diz que há um único Deus. Só o Senhor teu Deus adorará. E coloca três deuses juntos, dizendo que são três pessoas diferentes. A Bíblia diz que uma palavra acrescenta mais dois deuses.
e se tornam idólatras inconscientemente muitas vezes, por ideias humanas, por falta de revelação. Mas existe um profeta. Existe alguém que trouxe a revelação, não dele, mas de Jesus Cristo. E é essa revelação que eu e você recebemos na nossa vida. Aí ele diz assim: agora, aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará atravessando através das eras, tornando-se mais profunda e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso, não, Senhor. Eram os falsos apóstolos, eram intrusos procurando entrar e corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Você se identifica com a igreja de Éfeso? Amém. Eles conheciam e amavam aquele nome. Recorde a origem dessa igreja de Éfeso. Um pequeno grupo de pessoas que estava esperando pelo Messias ouviu que um profeta que se intitulava precursor do Messias aparecera no deserto da Palestina e estava batizando o povo para o arrependimento dos pecados. E esses então receberam o batismo de João, lá no Rio Jordão, quando João batizava para o arrependimento. A igreja de Éfeso começou lá, diz o profeta. Eles receberam esse batismo, mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que Jesus viera e consumara a sua vida. Como um morto, que Jesus viera, estava morto, e Jesus viera e consumaram a sua vida, como um sacrifício pelo pecado. E agora o Espírito Santo era vindo, já não era mais só o batismo. O Espírito Santo entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias, e os que ouviam foram batizados no nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos Paulo, todos foram cheios do Espírito Santo, e eles sabiam o que era obedecer à palavra. Ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem, eles conheciam a verdade. Uma pessoa que conhece a verdade, você não consegue fazê-la mudar. Paulo chegou e eles conheciam, eles tinham sido batizados, isso é em Atos 19, do 1 até o 7. A Bíblia relata que aqueles homens já eram discípulos, e Paulo chegou e perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? E eles falaram: nós nem sabíamos ainda que existe Espírito Santo. Paulo disse: em que sois batizados? Aí eles falaram: no batismo de João. Vamos ler. É Atos 19, versículo 1 em diante. E sucedeu que quando o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, já eram discípulos, já criam, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O profeta diz: uma pessoa ela pode ter uma escritura em Atos que algumas pessoas receberam o Espírito Santo antes mesmo de ser batizadas nas águas. Ele disse: mas quando o apóstolo chegou e disse para eles que eles tinham que se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nunca vai negar a palavra. Eles foram e desceram as águas porque era o Espírito Santo que tinha descido sobre eles. E ele disse: vocês têm que ser batizados. Pode alguém negar a água? Aqueles que receberam o Espírito Santo? E eles foram batizados em nome do Senhor, diz a Bíblia. Isso está em Atos 10. Então você vai ver que o Espírito Santo não nega a palavra. Tem um motivo para você estar aqui essa noite. Tem um motivo para você seguir essa mensagem, crer nessa mensagem, porque tem um Espírito Santo aí dentro que não nega a palavra. Não tem como Jesus negar a si mesmo.
E se Jesus está em você, então ele diz amém para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, aquele povo conhecia esse nome. Eles sabiam o poder que tinha esse nome. E se tem um povo que sabe o poder que tem o nome do Senhor Jesus Cristo, é o povo desta mensagem. Você já precisou dele muitas vezes. Você já clamou o nome dele muitas vezes. E ele te atendeu muitas vezes. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele nome era muito poderoso. O profeta diz, eles conheciam o poder daquele nome, e eles viram que aquele nome era tão poderoso que até os aventais que tiravam no corpo de Paulo e enviavam em nome de Jesus para os que sofriam, podia libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidade e expulsar espíritos malignos. Tão manifesto e maravilhosamente esse nome atuava, que teve um povo que quis fazer igual, por achar bonito. E aí é o perigo. Vocês lembram dos 7 filhos de Seva? Que viram os apóstolos expulsando demônios e quiseram expulsar também? E o demônio se apoderou deles. Aí ele diz assim: judeus réprobos, em Éfeso tentaram usar esse nome, para exorcizar demônios. Isso está em Atos 19, do versículo 11 até o 17. Vamos ler lá, irmão. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno se assenhorou-se dos dois, e pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles acharam bonito. Sabe, irmão, muitas vezes as pessoas acham bonito. Elas olham assim: não, mas se eles fazem, eu também faço. Mas não tem revelação, não sabe quem é. E aí onde está o perigo? As pessoas olham, você vai ver por que tem tanta coisa acontecendo aí fora, nas denominações, vamos dizer assim. Porque pessoas tomam esse nome porque eles só não batizam em nome do Senhor Jesus, mas eles não oram por cura no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles, na hora de descer as águas, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na hora de expulsar demônio, é em nome do Senhor Jesus. Na hora de curar, é orar por cura, é em nome do Senhor Jesus. Então eles usam. E aí eu não digo que isso não possa acontecer, do diabo avançar numa pessoa e ele sair endemoniado nos dias de hoje, mas o diabo é astuto e ele se modernizou. Hoje as pessoas, muitos andam cheios de espíritos malignos e não sabem. Você vê que aqueles homens, eles saíram nus, porque estavam cheios de espírito maligno. Quantas pessoas andam nus? Hein? E você olha e não diz que está endemoniado. Se diz, eles querem te surrar. Eles saíram daquela maneira. Você vê pessoas que aí fora, sem autoridade, sem conhecer esse nome, sem conhecer Jesus Cristo, sem saber quem é Jesus Cristo, sem ter revelação do que é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, considerando Ele a segunda pessoa da Trindade, vão expulsar enfermidades, e logo mais estão todos enfermos. Daqui a pouco você vê pastor fulano famoso caiu em adultério. Por que será? Colocou a mão e expulsou um demônio que ele não conhecia esse Jesus, e aquele demônio sai e vai nele. E aí ele expulsa o espírito do adultério e pega para ele. Expulsa espírito de depressão e fica depressivo, e daqui a pouco você vê pastor fulano de tal se suicidou. Está catando espírito. Isso pode acontecer com os membros, não precisa ser só o pastor. É só ir fazer o que não deve. Nós falamos, sexta-feira um irmão estava confessando isso para nós. Ele disse: sabe, irmão, eu tomei a posição que não era minha, e eu queria chegar e orar por todo mundo e expulsar demônios. Eu caí numa condição tão terrível que se não fosse Deus eu não tinha voltado mais, porque eu pegava aqueles espíritos para mim.
Eu não estava, não era meu tempo, não era minha condição, eu não tinha, não era para mim, ele disse. Talvez mais futuramente, mas não agora, porque foi fazer o que não era para fazer. Então nós temos a nossa posição. E quem tem revelação sabe qual é a sua posição. Você sabe aonde você pode ir, o que você pode fazer. Qual é a autoridade que Jesus Cristo te deu? Ele disse: estes sinais seguirão os que creem. Se o diabo se aparecer na tua vida, na tua casa, na tua família, em forma de enfermidade, expulse ele da sua casa. Mas não queira sair expulsando tudo quanto é enfermidade dos outros, que não vai dar certo. Nós temos que saber a nossa posição, para que nós possamos ter poder contra esse inimigo, porque isso é coisa séria. E aí se sai fora e começa a ir de lugar em lugar e procurar, que diz que procura e encontra. De repente está doente, atormentado e não sabe por quê. Vai fazer algo que não está autorizado para fazer. Eu disse um dia para o irmão Guilherme, ele está aí de testemunho, eu disse: irmão, quando eu vou em algum lugar, eu não vou confiando em mim, eu vou confiando no ministério. Eu sei que tem um ministério que está sobre mim, e tem uma igreja que está orando também por isso. Eu não vou lá agora, se o ministério me disser não vá, então eu não vou. Eu tenho que ter autorização do ministério, porque tem o sangue de Cristo e tem o ministério e eu embaixo. Então eu estou protegido por esses dois, então eu posso ir e ter autoridade, que não vai estar problema. Mas se eu for sem autorização, não avance sem autorização, diz o profeta. Dá problema, e aqueles judeus acharam bonito e quiseram fazer, e saíram cheios daquele espírito maligno, se assenhorou deles, saíram nus. E você vê muito isso acontecendo. Aí você vê pastor e pastora fulana pregando e o fogo descendo, e você vai na praia e vê eles de biquíni, outro de sunga lá na praia. Quando Jesus chegou lá em Gadara, aquele endemoniado que andava nu e se jogando no fogo e tudo mais, e na água, tinha 6.000 demônios mais ou menos nele, para ele andar nu. Aí você vê uma pessoa que se diz um cristão andando nu. Às vezes é pesado, mas é a verdade. Tem que ter demônios ali para fazer isso. Só que eles não andam se jogando na água e no fogo, querendo se matar igual aquele gadareno. As pessoas falam: não, mas eu estou indo, eu vou até na igreja. E na igreja não quer dizer nada. Agora, até a revelação de quem é Jesus Cristo, de saber qual é a nossa posição, aquele povo tinha. Aquele povo sabia, diz o profeta, e conhecia o poder que tinha no nome do Senhor Jesus Cristo, sabia onde eles podiam ir e onde eles não podiam. Nós vamos ler depois, o profeta diz, eles avançavam na autoridade de Jesus Cristo, e se eles não tivessem autorização, eles deixavam de agir, porque eles estavam ali trabalhando por este nome. É o que eu e você estamos fazendo. Amém? Então, aí ele diz assim, eles conheciam a vida justa que acompanhava, falando dos demônios. Eles conheciam a vida justa que acompanhava ao levar consigo aquele nome. É por isso que o irmão Marcos pregou hoje cedo e disse assim: onde você chega, o demônio treme. Ele sabe a vida justa que te acompanha. Ele sabe a posição que você está ocupando. E se você estiver na posição, ele tem que sair. Se você estiver posicionado na palavra, sabendo quem é o Senhor Jesus Cristo, ele não pode prevalecer. Esse Deus, esse nome que foi dado, que é sobre todos os nomes, você pode usar ele sem medo, se ele te autorizou. Você pode ir e confiar, porque isso tem que acontecer. E o diabo sabe quando eu e você estamos na nossa posição. Ele sabia o que acompanhava a vida justa e o que acompanhava consigo aquele nome. Pois qualquer que profere o nome do Senhor, que aparte-se do pecado. Santificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam o nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito Santo de Deus dentro deles. O que era um nome tríplice do Senhor. Aí ele diz assim: e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Falando para aquela era, Deus está dizendo. Esses crentes não estavam trabalhando por Paulo. E você, irmão, você não está trabalhando pelo profeta. E nem pelo pastor. Você está trabalhando por Cristo. E nem por uma organização. Eles não estavam comprometidos com os programas e instituições por meio dos quais levantavam pessoas de valor.
Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois se esqueciam o resto da semana. Eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor, eram suas vidas que davam. Assim é o cristão. Eu e você não viemos, senão nós perdemos tempo. Nós não viemos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo e durante a semana esquecer, não. Durante a semana nós estamos usando Ele da mesma forma. Nós estamos adorando Ele da mesma forma. E se o diabo se atravessa, você pode mandar ir embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você tem algo poderoso que Deus te deu e as portas do inferno não prevalecerão. É a revelação de quem é Jesus Cristo. Oh, que revelação é essa? É saber quem é Jesus Cristo, porque quando ele disse isso para Pedro, Pedro tinha dito para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. A revelação de saber quem é Jesus. Irmão, se nós tivermos convicção disso, nós tínhamos que estar muito além. Nós sabemos quem é Jesus. Nós não estamos perdidos aqui nessa noite, procurando a quem que vamos adorar, se temos que pedir para um santo, ou para, sei lá, para o Pai, para o Filho. Não, nós viemos adorar o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega. Nós viemos adorar com revelação, e quando você adora com revelação, o diabo tem que sair da frente. Ele é obrigado a sair porque Deus deu autoridade. Aleluia. Tudo que faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome, porém, se não pudessem agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor. Esses eram os Efésios, diz o profeta. Eles estavam posicionados. Agora a Bíblia disse em Colossenses 3:17, diz assim: e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Tudo que você faz em nome do Senhor Jesus. Seja por palavra, seja por obra, a Bíblia diz tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode ser de outra forma, porque é tudo. Não é só um pouco. Se expulsar demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, batizar também em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você ouviu aqui, o profeta diz que aquelas pessoas que têm o Espírito Santo, elas ouvem a palavra e obedecem. Foi isso que aconteceu com aqueles que tinham sido batizados no batismo de João. Ele disse: eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo porque eles obedeciam a palavra. Aquelas pessoas lá em Atos 10 que receberam o Espírito Santo antes de ser batizado, quando o apóstolo chegou e disse assim: vamos batizar em nome do Senhor, eles não disseram não é em nome do Senhor, eles disseram é bíblico, vamos, porque o Espírito Santo diz amém à palavra. Agora, parece tão simples para nós que conhecemos. Quantos foram batizados em nome do Senhor Jesus? Só tem um que pode fazer isso, é o Espírito Santo. Aí o diabo vem e diz: olha, você não tem o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo, você está perdendo tempo. Como que não tem se você foi batizado no nome do Senhor Jesus? O que fez você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? É o Espírito Santo que te fez ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. É através do Espírito Santo que eu e você estamos de pé até hoje aqui, conhecendo a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ter revelação se não for dada por Ele. A Bíblia diz que o Filho dá a quem Ele quer e Ele quis dar para você. Então o que pode parar na frente de um cristão que tem revelação? Nada pode parar. Nós obedecemos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Se você está aqui, foi obedecendo o Espírito Santo que você veio, então você recebeu o Espírito Santo. E sabe qual é a briga? Eu disse ontem em Blumenau, em Brusque, do diabo conosco, é porque ele não pode receber o Espírito Santo do jeito que você recebeu. Ele não pode, ele está de fora, você é selado para dentro, ele é selado para fora, por isso que ele não quer que você avance. Mas Deus deu para mim e para você. Então esse nome, ele tem poder. Primeiro, ele teve poder para te tirar lá do mundo.
Para você reconhecer que a palavra é verdade, você veio para a palavra, você recebeu esse nome no batismo e você avançou por obediência à palavra. E o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Olha, continue caminhando e obedecendo. Eu disse ontem, Davi quando foi para a guerra, sabe qual o primeiro passo de Davi? A primeira atitude foi obedecer o pai dele. A Bíblia diz que o pai dele chamou ele e disse: olha, vai, leva pão. Ele não foi para vencer uma guerra, ele não foi para derrubar um gigante, ele foi obedecer o pai dele. Então faça tudo que o teu pai mandar. Estou falando esse aqui. Se você fizer, então você vai estar no lugar certo, na hora certa. E Deus não falha, Deus não erra. E você vai estar no lugar certo. E você vai poder fazer aquilo que Deus propositou para você fazer. Agora, você conhece esse nome. A Bíblia diz que é um nome sobre todos os nomes. Todo joelho se dobrará diante deste nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se tiver mais de um Deus, ou esse outro Deus vai ter que se dobrar para Jesus Cristo. Se tem 3 deuses, os outros 2 vão se dobrar, vão se encurvar para Jesus Cristo. Agora, quando você, irmão, você conhece, sabe o que é Jesus Cristo, e você adora com revelação, ele se inclina e ouve o que você tem para dizer. Aquela mulher corria atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele andando. Jesus, filho de Davi, ela era gentia, representava eu e você. Tem misericórdia de mim. E ele andando, quando ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, ele parou. Agora sim. Agora ela falou quem eu sou o Senhor. Quando ele chegou no túmulo lá e disse: Lázaro, sai para fora, ele não disse: assim diz o Senhor. Ele só disse: sai para fora, porque ele era o Senhor. Aquela mulher sabia que ele era o Senhor, e quando ela clamou com revelação de quem ele era, ele parou e atendeu o pedido dela. Agora, quanto mais eu e você que temos a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, se você sabe esse nome que é esse? É o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Você pode sair daqui curado, você pode sair liberto, você pode sair daqui com o seu problema resolvido, porque você veio clamar no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não veio pedir para Maria, você não veio pedir para ninguém, para nenhum santo, você veio pedir para o Santo de Israel. O Senhor Jesus Cristo, você o adora na revelação de quem Ele é. E quando você adora na revelação, então Ele é obrigado a responder. Sabe, o profeta diz que Deus, quando Ele faz algo, Ele é eterno. Aquilo tem que durar. Quando Ele atendeu, quando Ele atendeu o pedido daquela mulher que o adorou com revelação, então aquilo tem que durar para sempre. Quando você adora com revelação, então Jesus Cristo tem que responder. Porque você chegou na mesma condição, clamando: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E através desse nome você sai daqui vitorioso. Você chega aqui vitorioso, você nem vem como um perdedor. Porque um cristão, ele não vem derrotado. Ele vem porque ele tem vitória. E você pode dar glória a Deus, você pode se alegrar, porque você vem, porque você tem vitória. E você obtém mais vitória depois que você chega aqui. Porque quem te dá isso é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e diz que para ele poder olhar para o céu, ele tem que baixar a cabeça. Esse é o nome do Senhor Jesus. Para ele poder olhar para os céus, ele tem que olhar para baixo. É esse o Deus que nós servimos. Não é um Deus pequeno. Não é um Deus que não pode resolver o meu problema, que não pode resolver o seu problema. É um Deus que tem todo o poder. É o Deus que disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Agora você diz, João capítulo 17. João capítulo 17, no versículo 12, se eu não estou enganado. Isso, versículo 12. Quando Jesus estava orando, ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse, para que a escritura se cumprisse. Então você vai ver, quando ele estava no mundo, num corpo frágil, onde ele sentia fome, onde ele sentia sede, chorava e tinha que dormir, ele não perdeu nenhum dos que foram dados a ele. Mas quando ele ressuscitou, em Mateus 28, 18, ele diz assim, ele se apresenta para os discípulos e então diz para eles, Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se quando ele estava na terra ele não perdeu nenhum, depois que ele tem todo o poder, você acha que ele vai perder? Ele não pode, um filho de Deus não pode se perder. Eu disse ontem para os irmãos, se você é filho de Deus não tem como se perder, porque ele tem todo o poder, e se ele tem todo o poder, como ele pode perder um filho? A menos que não seja filho.
O profeta diz na mensagem: este grande guerreiro Davi, se você está aqui como um cristão, foi porque Deus te predestinou antes da fundação do mundo para ser um cristão. Senão você não seria. Você seria qualquer outra coisa menos um cristão. Mas se você está aqui, foi porque Ele te viu aqui. Foi porque Ele te elegeu para estar aqui. E esse nome que te trouxe até aqui, que te converteu, que mudou a sua vida, Ele tem poder para resolver todos os seus problemas. O irmão Marcos falou hoje cedo: olha, se Ele nos amava no mundo, quanto mais agora. Se Ele ouviu o teu clamor quando você estava em problemas lá no mundo, que muitos de nós chegamos nesse momento e clamamos: Senhor, tenha misericórdia, Ele socorreu. Quanto mais agora posicionado na palavra, conhecendo quem é esse Senhor Jesus. Às vezes, um dia disse o pastor, os denominacionais, eles ganham mais bênçãos do que nós, porque eles creem. Sabe, se alguém chegar e dizer: olha, o Senhor vai te fazer isso, 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 eles tomam aquilo e creem. E acontece. Mas nós parece que somos travados muitas vezes em crer que Deus é poderoso. Se Deus disse que vai fazer, Ele falou que vai fazer, acabou. Nós temos que apenas crer nisso. Nós cantamos todos os dias de culto: somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Mas muitas vezes nós deixamos de somente crer. O irmão Guilherme falava hoje ali dentro: nós não somos dignos, irmão. Somos tão falhos. Olha para a nossa condição, nós chegar aqui e sermos chamados filho do Deus vivo. Nós não somos mesmo. Eu não sou, você não é, mas foi a graça dele que me alcançou. Foi a graça dele que te trouxe até aqui, e foi ele que quis te resgatar do mundo, não foi você que quis sair de lá. Foi ele que decidiu fazer isso. E não importa o que você tenha feito no meio, na caminhada, porque a gente falha. O irmão dizia: todos nós falhamos, irmãos. E mesmo assim Deus está conosco. Obrigado, irmão. Mesmo assim Deus tem misericórdia de nós, Ele está sempre conosco, nos ajudando. E não importa o que você tenha feito, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Olha, se você falhou, se arrependa. Ainda tem sangue no propiciatório. Ainda tem um sangue esperando por você arrependido para cobrir a mancha dos pecados teus. E a Bíblia diz, eu falei para o irmão, a Bíblia diz que os nossos pecados, quando nós cometemos e se arrependemos, Deus Ele joga no mar do esquecimento. Se você lembra sozinho, porque Ele já esqueceu. E nós ficamos ressuscitando algo que Deus, para Ele, não existe mais. Se você veio aqui se culpando porque você fez algo, eu disse para o irmão, a primeiro sintoma de você saber que você está arrependido é você começar a se acusar daquilo. É o Espírito Santo começar na tua cabeça: está errado, e você não se aguenta, e você quer pedir perdão, mas o diabo vem e diz: olha, Deus não te perdoou. Por que não? Se a Bíblia diz que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Aquele nome, Ele é poderoso para te dar o perdão dos pecados. Se Ele pode te dar salvação, para te dar salvação, Ele tem que perdoar os pecados. O profeta diz que para Ele te curar, Ele tem que te perdoar. Quantos já receberam cura? Ele não pode te curar sem antes te perdoar. Ele tem que te perdoar e então Ele te cura. Agora nós precisamos crer que Ele perdoou. Nós precisamos crer que esse nome, Ele é poderoso e não existe o que nós possamos fazer para ser impedidos de chegar lá. E também não tem o que nós possamos fazer para conseguir chegar lá. Ele já fez isso por nós. Ele já tomou as nossas dores. Ele já tomou as nossas enfermidades. Ele já tomou aquela cruz pesada e levou. Eu e você não precisamos fazer isso mais. E quando nós começamos a carregar um fardo que não é nosso, nós não vamos conseguir. As pessoas às vezes carregam algo tão grande nas costas que Jesus já levou e fica carregando aquilo e não solta, e Jesus está esperando: olha, solta. Você não precisa carregar, lance para mim esse fardo. Porque se está pesado, irmão, não é o fardo de Jesus Cristo. Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Entregue para Ele, deixe aos pés da cruz e leve um fardo leve. Algo que te dê alegria todos os dias, porque esse nome Ele te dá paz. Esse nome Ele te dá alegria. Você chega todos os dias, você levanta e diz: graças a Deus, mais um dia, obrigado Senhor. Pode ter problema, se você entregar nas mãos do Senhor e confiar no poder desse nome, você não vai mais ter problemas? Não, você vai ter, mas você não vai sofrer mais com eles. Porque quando você confia nesse nome, você sabe que Ele já resolveu. Você vai indo e vai dizendo: olha, já está quase chegando a hora de acabar tudo isso. Já está quase chegando a hora de eu seguir esse caminho. E esse problema eu já deixo para trás. Porque meu Jesus já resolveu.
Você não confiou nele para a tua salvação? O Deus que pode te salvar pode perdoar teus pecados. Esse nome que tem poder para te limpar do mundo, ele tem poder para te dar cura. Como pode um Deus tão poderoso te tirar lá do lamaçal de pecados e não poder te curar? Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que os aventais colocados no corpo de Paulo, sabe, eles pegam o aventalzinho assim e vendem, né? Paulo não vendia, Paulo levava, era o corpo de Paulo que curava? Não, era o Espírito Santo que estava em Paulo. Esse Espírito Santo está na igreja. E a Bíblia diz que quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você tem direito ao Espírito Santo. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, mas a Bíblia diz que é a obediência que dá direito ao Espírito Santo. O profeta disse: sim, mas você obedeceu quando você batizou. Então você recebe o dom do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, irmão, diz o profeta, é o reino dos céus. Não tem limite para o reino dos céus. O reino dos céus na igreja tem que fazer algo tremendo. Sabe, ele já mudou a minha vida, já mudou a sua. Já colocou você caminhar diferente, vestir diferente, falar diferente. Agora chegou na hora de nós externar isso para o mundo. Chegou a hora de nós mostrar para esse mundo que há Deus aqui em Balneário. Sabe, na minha vida e na tua vida, deixa o médico ficar confuso, porque ele vai além da medicina, como a irmã cantou. Sabe, Deus colocou, e agora, Senhor, eu estou com esse problema, deixa Deus ser glorificado através disso. Vai lá e deixa o médico olhar esse exame e dizer assim: o que aconteceu, está tudo certo agora? Eu não sei o que aconteceu, você vai dizer: eu sei, eu creio num nome, que é acima de todos os nomes, que é poderoso para me curar, para me tirar do hospital, para não deixar eu entrar lá, seja a forma que Ele quiser trabalhar, mas tudo é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que tudo que fizerdes, ou por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira de nós obtermos vitória, senão através do nome do Senhor Jesus Cristo. Você é batizado nesse nome, não é pouca coisa, irmão. Ser batizado com revelação no nome do Senhor Jesus Cristo é muita coisa. 2000 anos o diabo segurou, quase 2000 anos o diabo segurou esse escondido. E Deus revelou para você, revelou para mim. Sabe, um dia disseram para o profeta: olha, eu acho que Jesus não ressuscitou não. Por quê? Porque, não sei se era Maomé ou algum desses deuses que eles creem, se ele tivesse ressuscitado, o mundo saberia em 2 dias. Nós contaríamos para o mundo inteiro dentro de 2 dias que o nosso Deus ressuscitou. Sabe, parece que os cristãos têm vergonha de falar de Jesus, porque nem todo mundo sabe que Ele existe. Esse é um nome que nós devemos contar Ele para todo mundo. Apresentar eles: olha, você sabia que existe um nome que é acima de todos os nomes? Foi o que libertou a minha vida, libertou a minha família, que me curou. Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Maomé está lá na sepultura ainda. Napoleão, não sei quem mais, que foi famoso, Buda, morreu e está lá. Aí vai na sepultura de Jesus Cristo para ver. Ele não está lá, porque Ele tem poder para ressuscitar, aqueles outros não têm. Eles estão esperando e clamando por um Deus morto. Você está adorando um Deus vivo, na revelação de quem Ele é. Esse nome é poderoso, irmão. Aleluia. Nós não estamos perdidos, andando na sombra, nós andamos na luz. E quando você anda na luz, você vê tudo que tem na tua frente. Você consegue desviar os obstáculos. Sabe, um cristão desta mensagem, ele não anda tropeçando em qualquer coisa, não. Você não tropeça mais, o diabo não consegue te enganar com as coisas que enganam os outros lá fora. Sabe, ele já teve que mudar a estratégia porque não consegue mais. Ele tem que vir com algo mais pesado agora. E aí você pensa: meu Deus, mas é tão grande. Eu não vou dar conta. Se é maior, é porque você tem mais capacidade. Então tem que agradecer a Deus por isso, porque esse nome, ele tem que ser glorificado através de você. E quando você estiver fraco, faça igual a Abraão. Sabe, quando você dá glória a Deus, não é para o pregador, não é para o pastor, não, você dá glória a Deus é para Ele. E quando você dá glória a Deus, a Bíblia diz que você fica mais forte. Sabe, Abraão, ele se fortificou dando glória a Deus. Eu vi um vídeo, o pastor Joel postou esse dia, ele disse: olha, está difícil, Abraão dava glória a Deus. Está pesado, glória a Deus, não reclama.
Ele tinha convicção do Deus que ele servia. Sabe, eu e você, nós temos convicção de um Deus todo-poderoso, que virá num dia desses e vai julgar essa terra. Agora, Ele escolheu eu e você pela graça, para revelar esse nome para mim e para você. Se nós cremos neste nome, irmãos, eu não sei o que você precisa nessa noite, mas Ele sabe. Se Ele te trouxe até aqui, o profeta diz, Ele nunca reúne um povo em vão. Ele quer fazer algo, Ele quer manifestar o poder do nome dEle, mas eu e você temos que dar liberdade para o Espírito Santo para fazer isso. Sabe, um dia alguém chegou e disse assim para o profeta, olha, quando o Senhor estava pregando, me deu vontade de dar um chute no pilar. Aí o profeta disse para ele, olha, se for da carne não faça, mas se for o Espírito Santo não reprima. Ah, mas é esquisito, nem liberdade é o Espírito Santo. Às vezes é confundido quando se diz o profeta, ele é centrado. Pule até a altura que você vive. Você deve pular enquanto você está vivendo. Se tem alguém vivendo, por que se privar de pular? Qual que é o perigo de vir aqui, de dar glória a Deus, de pular, de gritar e de exaltar o nome do Senhor? Você vive a palavra. Ah, mas eu cometi falha, isso aí não tem. Eu também cometo, todos cometem. Se arrependa, vem aqui tendo consciência de que Deus te perdoou e não se envergonhe do nome do Senhor Jesus Cristo. Se for para agir igual um louco, haja como um louco, mas seja fiel a esse nome que salvou a sua vida. Aleluia! Ele foi lá e não se envergonhou de você quando ele estava pendurado, nu para toda aquela cidade ver. E a igreja católica coloca lá um lencinho para tampar as vergonhas dele lá, porque não tem coragem de colocar a imagem de Jesus, como ela foi, sem nada cobrindo. Exatamente da forma que ele veio ao mundo, ele estava colocado com 33 anos de idade numa cruz pendurada para que todos vissem as vergonhas dele. Ele não recuou de fazer isso, não se envergonhou disso por causa de mim e de você. Eu e você não podemos nos envergonhar desse nome. Foi isso que nos fez estar aqui nesta noite. Foi esse poder que Ele entregou e que fez Ele ressuscitar, que trouxe você aqui. E é esse poder que, se você ir à sepultura, te tira também. Então nós não podemos nos envergonhar, porque Ele não se envergonhou de mim e de você. E quando nós cometemos falha, Ele não se envergonha de nós. Você continua sendo filho. Você continua. Ontem o irmão Jaime disse algo muito profundo. Ele disse assim, sabe de uma coisa? Meu filho saiu esses dias e ficou um tempo fora, mas ele não deixou de ser meu filho. Ele continuou sendo meu filho. E um dia ele chegou e disse para mim, pai, eu posso voltar para casa? Ele disse, às vezes é só o que nós precisamos fazer. Chegar e dizer, pai, eu posso voltar para casa? Você vai dizer, mas eu estou sempre na igreja, mas às vezes só está o teu corpo aqui, teu espírito ficou em casa. Sabe, traga ele de volta aqui para a presença do Senhor. Se alegre na presença dEle, reconheça que Ele é poderoso. O irmão disse hoje ali, isso me chamou muita atenção, ele disse, irmão, aquela mulher, a Ruth, né? Falando de Ruth, eles comentavam isso num companheirismo. Ela chegou e ela não tinha coragem de olhar para Boaz, porque ela estava humilde, com a cara no chão. É assim que o cristão tem que chegar diante de Deus, ele disse. E é verdade. Sabe, eu e você, nós temos que chegar aqui sabendo que Ele é poderoso, que nós não somos dignos, mas nós também temos que saber que Ele deu isso para nós pela sua graça. Não é eu que sou melhor, não é você que é melhor, mas foi Ele que deu para mim e para você. Foi a graça dEle que nos alcançou. Então nós não podemos se envergonhar de usar, de dizer, esse Deus é poderoso. Esse Deus me salvou, me libertou. E quando você reconhece que é salvo, você não tem vergonha de dizer que é um salvo. Quando você reconhece que esse poder tirou você das garras de Satanás, você quer contar para todo mundo que isso aconteceu. Quando eu olho para a minha vida, uns tempos atrás, eu disse para minha esposa ontem, eu nunca imaginei que eu estaria aqui no ano de 2021, embarcado num carro indo para pregar a palavra. Eu não achava que isso era possível na minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu não troco isso por nada. Não porque eu prego a palavra, não é por isso, é porque a graça dele me alcançou. Sendo aqui eu sentado aí no banco, eu não quero outra coisa para a minha vida. Eu quero só glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, no poder da ressurreição dele. Foi esse nome que teve paciência comigo, foi esse nome que me tirou quando eu estava lá perdido, foi esse nome que salvou a minha vida e que me atendeu todas as vezes que eu clamei por ele. É esse nome que está aqui hoje, esperando você clamar por ele. Porque quando você clama com revelação, Ele vira para você e te atende.
como ele fez com aquela mulher. Nós líamos ontem ali Sansão, depois que ele derrotou 1000 filisteus. Sabe, às vezes dá uma cansada de pelejar contra Satanás. E ele disse que sentiu sede. E ele pensou, falou, Senhor, o que me adianta ganhar essa vitória e morrer de sede? Então, quando ele disse assim, uma caverna se fendeu no meio e fluiu água ali para ele tomar. E ele colocou o nome daquela caverna, caverna do que clama. A fonte do que clama, perdão. Ele disse. Sabe, existe uma fonte do que clama aqui nesta noite. Existe uma fonte que Jesus disse que se Ele der desta água, se faz em você rios de água viva. Que te fará saltar para a vida eterna, Ele disse em João capítulo 4 para aquela samaritana. Essa fonte, se você clamar, ela ainda continua atendendo. Essa fonte te deu um nome acima de todos os nomes, que é capaz de te libertar, é capaz de entregar a vitória da tua família. Sabe, minha esposa estava chorando hoje lá por uma condição da família dela. A gente é ser humano, chora, Jesus chorou. Mas sabe de uma coisa, existe um nome. E Ele é poderoso. Ele está acima de tudo, de qualquer sujeira que Satanás coloque na vida de uma pessoa. Não interessa onde tenha ido, nós estamos clamando com revelação por um nome. E em breve vai sair de lá e vai vir. Como que vai ser, eu não sei. Ontem nós reunimos com a igreja ali, o Espírito Santo desceu no nosso meio e colocou um sentimento de orar por nosso irmão. Se você quiser orar também por irmão Vitor. E nós clamamos a Deus e disse, Senhor, nós queremos no nome do Senhor Jesus Cristo, esse irmão de volta aqui, porque nós não aceitamos que o diabo tenha vitória sobre nós. Eu e você não podemos aceitar o diabo ter vitória sobre nós, irmão. Olha, eu quero meu irmão, eu quero meu filho, eu quero a minha vitória, porque a Bíblia diz que tudo que pedires crendo recebereis. Eu estou pedindo não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo. É o único nome que que nos dá salvação, é o único nome que nos dá libertação, é o único nome que nos dá cura, é o único nome que resolve nossos problemas, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome poderoso não pode ficar esquecido numa prateleira, com a Bíblia ali, ler como se fosse, olha, Jesus fez uma vez, Jesus ainda faz, o poder do Espírito Santo continua o mesmo. Se alguma coisa mudar, é nós que estamos mudando, mas Deus continua sendo o mesmo poder que atuou aqui nesta igreja há alguns dias atrás, alguns anos atrás, curando, dando coração, libertando, tirando do hospital com Covid, continua sendo o mesmo poder. O mesmo Espírito Santo ainda está aqui, ele não saiu daqui desse lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi clamado nesse nome que existe o Elias. Olha, o médico disse não pode estar ali, porque o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder. Foi através desse nome que a irmã recebeu um coração novo. O que Ele não pode fazer por mim e por você nesta noite? Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, na hora da angústia, às vezes nós cremos um pouco mais, mas não espere chegar a angústia. Tome esse nome hoje, conforme as Escrituras diz que Ele é poderoso e tem poder para fazer tudo o que você pedir. Aceite isso nessa noite e saia daqui, passa como Jacó, segure-se, Senhor. O Senhor disse, eu creio, eu quero, e bata até que a porta abra. Porque esse nome nunca falhou. Nenhum daqueles que dependeram de Jesus Cristo foram frustrados por esse nome. Todos aqueles que clamaram no nome do Senhor Jesus Cristo foram atendidos por Ele. Uma vez prenderam Pedro, e lá estava a igreja oprimida, escondida numa casa, orando e clamando. O anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. Olha, o irmão Marcos disse hoje de manhã, e você tem que crer nisso, irmão, eu tenho que crer nisso. Deus ainda tem anjo para fazer estas coisas. Quando você clama no nome do Senhor Jesus Cristo, eu disse um dia, se você assistiu num programa ali, eu estava numa condição, meu irmão tinha bebido muito, tinha separado da mulher, e ia para uma outra festa, e ele ainda ia beber muito mais, ele não tinha condições nem de dirigir. Eu fui orar e disse, Senhor, manda um anjo proteger ele, senão ele vai se matar. Ele chegou no outro dia e disse assim para mim, olha, eu não sei o que aconteceu. Tem um rapaz que é meu companheiro lá, que ele bebe mais que eu. É feia a coisa então. Bebe mais que eu. Nesse dia ele não tomou nada. Ele disse,
eu vou ficar do teu lado e vou cuidar de você para você não fazer besteira. Aonde eu ia, ele ia junto. Se eu ia no banheiro, ele ia atrás. Se eu saía para fora, ele ia para mim não me perder. Não deixava eu fazer nada de errado. Ele ficou me cuidando, não sei porquê, se ele bebe mais do que eu. Eu sei porquê. Porque Deus ainda responde oração. Deus ainda ouve o clamor de um justo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O profeta diz. Se você clamar e crer nesse nome, irmão, Ele pode fazer grandes coisas por mim e por você. Ainda nesta noite, não é amanhã. O irmão Guilherme disse, Ele é o Deus de já, não é o Deus de depois. Ele faz agora, Ele resolve agora. Não é amanhã que Ele vai fazer. É hoje. É agora. Ele só está procurando um coração que crê. Sabe, aquele coração que se rendeu a esse nome no dia do seu batismo, que abriu as portas para ele e disse, entra Senhor Jesus e toma controle da minha vida. Esse coração tem que continuar crendo no poder desse nome. Sabe, a nossa vitória já está perto. Já está acabando. É só mais um pouquinho. Eu nunca vou esquecer daquela profecia, irmão Guilherme. Meu filho, leve a palavra, é só mais um pouquinho. Eu tomei aquilo como se fosse para mim. Aonde você vá, pregue, Deus disse para o irmão Guilherme lá na vigília. É só mais um pouquinho, ele falou. E eu fiquei olhando e, meu Deus, está próximo mesmo. Sabe, aonde você vá, fale desse nome. Aonde você vai, exalte esse nome. E se você cometer falha, se arrependa, peça perdão e creia que Ele te perdoou. E continue crendo nesse nome. E nunca aceite o diabo dizer para você que você não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que aquele que obedece tem direito ao Espírito Santo. Você não vem à igreja brincar de cristão. Eu não estou aqui brincando de cristão. Sabe, um cristão nessa mensagem ele não brinca. Se ele brincar, ele não suporta. Você pode ver, um cristão começa a brincar nessa mensagem, logo ele está fora. Porque o negócio aqui é sério, o Espírito Santo está aqui olhando. Ele está aqui sondando cada coração, cada atitude, cada pensamento. Às vezes você olha, mas parece que tem gente brincando. A intenção do coração dele às vezes é boa. Só precisa amadurecer um pouquinho espiritualmente, às vezes. Eu posso ter agido assim muitas vezes. Você olha para mim, mas o irmão prega e está agindo dessa forma, mas o meu coração deseja ser. Já vou encerrar, irmãos. O irmão Guilherme dizia sobre Paulo no Romanos capítulo 7. Olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. O mal que está em mim é que faz. Mas ele disse assim, ele descobriu uma coisa poderosa. E eu disse para o irmão, é verdade, quando nós descobrimos isso, o diabo começa a perder o poder. Ele disse, se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu que faço. Mas é o pecado que habita em mim. Agora tem uma coisa, nós já nascemos em pecado. O mal nos acompanha, o irmão disse, olha, não sei, alguém disse para ele, disse assim, você não precisa ensinar uma criança a morder, mas você tem que ensinar ela a beijar. Porque o mal já nasce com ela. Nós já nascemos em pecado. Não tinha como para mim e para você, irmão. Nós não tínhamos condições de alcançar essa graça. Nós já viemos em pecado, nós já viemos condenado, mas Jesus olhou, Deus olhou do céu e olhou e disse, olha, não tem um justo sequer nessa terra. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu fiz uma lei que um parente redentor tem que resgatar. Eu vou me tornar parente deles para mim poder resgatar eles. E ele veio como nosso irmão para poder dar vida para mim e para você. Porque é só o parente redentor que pode resgatar as nossas almas. E ele desceu ali e sofreu e padeceu, sabendo que eu e você não era digno. Não se envergonhou de nós. E Deus o exaltou soberanamente, a Bíblia diz. E lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará. Não existe nada que possa resistir o poder do nome do Senhor Jesus. O câncer cai por terra, o morto ressuscita. Tudo que tem de errado tem que sair aonde a presença de Deus chega. O diabo tem que bater em retirada. Sabe de uma coisa? Ele não pode ficar aqui dentro. Mas se você quiser, quando você sair lá fora, ele volta. Agora tome uma decisão nessa noite e diga, Senhor, eu deixo aqui neste altar nesta noite o meu problema, a doença, eu não sei, o problema financeiro, eu deixo aqui, só que eu não quero de volta para que eu sair lá fora. No nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo Satanás, eu não quero de volta para que eu sair ali fora. Porque ele está pronto esperando ali, quem abrir a porta ele vai entrar. Da mesma forma que nós podemos aceitar Cristo e depois retroceder. Você aceita Cristo, vem para a palavra e depois abre a porta para o diabo entrar.
Deus não divide o que é dele. Se você abrir a porta para o diabo entrar, o Espírito Santo sai fora. Olha, pode ficar todo para você, porque o que eu quero é só meu. O que é dele é só dele. E se tem um povo que é dele, o diabo não pode tocar também. Se tem um povo que é do Senhor Jesus Cristo, que ele disse que guardou e que nenhum ele perdeu, não tem como o diabo tirar. Agora nós temos que ter convicção de que as nossas falhas não impedem de nós chegarmos. Paulo disse, o que vai nos impedir? Altura, profundidade, anjos, potestades. O Marcos fala bastante disso. Não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Não tem nada. O diabo vem dizer, você falhou, Deus não te ama. Não existe condições disso acontecer. Eu olho para o meu filho e penso assim, ele é tão lindo, é parecido comigo, e às vezes ele me faz umas coisas que me tiram do sério, mas eu continuo amando ele. E ainda que ele faça coisas terríveis, que Deus nunca permita isso, eu vou continuar amando ele, porque ele é meu filho. Você que é pai, tem filhos já grandes, você sabe disso. Sabe, nós quando adolescentes fazemos muita besteira. Nós irritamos nossos pais, dizemos que eles não sabem nada, que nós sabemos tudo, quebramos a cara, e o pai sempre está amando o filho. A mãe é pior ainda, né? A mãe. Ele sempre vai ser recebido na casa, ainda que o pai diga assim, sabe aqueles pais, a moda antiga, se você sair, você não volta mais. Bate o pé, pã. O filho volta chorando, ele, tá, pode ficar, mas vai ser do meu jeito. Ele aceita porque ele ama, ele não vai largar o filho na rua, se o filho está pedindo para voltar de novo. Você acha que Deus vai fazer isso comigo e com você? Nós falhamos, continuamos sendo filho de Deus, apenas temos que reconhecer a falha e acertar, aceitá-lo como nosso perdoador dos nossos pecados. Da mesma forma que você aceitou ele como teu salvador, você tem que aceitar ele também como um perdoador. Você tem que aceitar ele como curador. Se você não aceitar, ele não pode fazer isso. Nós temos que aceitar, e quando você aceita que esse nome te dá todas essas condições, então o diabo começa a perder o poder dele. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um pedido de oração, você pode se colocar aqui na frente. Você tem alguma coisa que você precisa da parte de Deus, irmão? Eu quero dizer para você que eu não posso te ajudar espiritualmente, mas eu conheço um Deus que pode. Foi o mesmo que tirou eu e você lá das garras de Satanás. Se ele teve poder para mudar vidas, ele tem poder para curar. Ele tem poder para salvar ainda. O mesmo Deus que salvou eu e você pode salvar muito mais pessoas. Você crê nesse nome? Você vai ser ricamente abençoado. Você já é abençoado, eu já sou abençoado. Só de fazermos parte dessa tão rica graça. Pedidos de oração aqui. Oração por irmã Lourdes, mãe da irmã Janete. Oração por Regiane, Daiane e Gabriela. Convite aqui, irmãos, tem um convite aqui. Convidamos todos os irmãos que podem sentir em seu coração, eu creio que é isso, para vir à igreja no próximo sábado para ajudar na lavagem das cadeiras. É isso. Se alguém quiser ajudar, não existe nada que você faça para Deus que seja pequeno. Tudo que nós fazemos é grande. Diego Borba está pedindo oração em seu favor, pois está com dor no seu joelho. E Laís de Paula pede oração por sua saúde. Vamos primeiro orar por esses irmãos aqui. Você pode levantar a sua mão e unir a sua fé. Pai eterno, aqui está pessoas que confiam em Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que não existe nenhum problema que o Senhor não possa resolver, Pai. Eu não sei o que tem afetado a saúde da minha avó ali, Senhor.
mas o Senhor sabe o propósito e até quando o diabo pode agir ali, Senhor. Nós clamamos por este nome que é acima de todos os nomes nesta noite, Senhor. Que este inimigo seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E o Senhor, com o seu Espírito Santo, dê saúde a ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos pela viagem do meu pai, que vai ir lá ver ela, Senhor, no hospital. Que o Senhor possa levá-la em segurança até ali e trazê-lo também de volta em segurança, Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, aqui está a tua serva, Senhor. Tem pelejado, Senhor, por muitos anos na tua presença. O diabo, Senhor, ele tem feito frente aos teus filhos, mas tem sido derrotado pelo teu poder em cada uma de suas tentativas. Como disse Sansão aquela vez, nós queremos dizer nesta noite, uma vez mais, Senhor, uma vez mais nos dê a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. O que esta irmã está precisando aqui, Senhor, juntamente com esse irmão, uma vez mais, Senhor, que o poder do teu nome possa ser engrandecido e glorificado através do testemunho da vitória da nossa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, aqui está a sua filha pedindo em favor da sua mãe, Senhor. Foi o Senhor quem deu essa mãe para ela aqui na terra, Pai. O Senhor conhece o coração dela e sabe como o coração de um filho pode ser partido por causa de uma mãe que está precisando. E às vezes nós nos sentimos com as mãos amarradas. Mas é nesta hora que nós olhamos para Ti, Senhor, pelo poder do Teu nome, e lembramos que temos um Senhor Jesus por nós, que não estamos sozinhos nesta caminhada. Ó Pai, eu oro para que o Senhor honre a fé desta irmã nesta noite. E no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ajude, Senhor, a mãe dela. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo e como pode resolver. Então é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos que seja solucionado este problema, Pai. Amém. Senhor Jesus, aqui está esta criança, Pai. O Senhor tem cuidado dela, Pai. O Senhor tem ajudado ela, sua mãe, nesta caminhada. O Senhor nunca desamparou o Senhor. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor continue abençoando esta vida, Pai. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja guardada, Pai. Que a sua mente seja guardada, Senhor. Que o seu crescimento seja para honrar o teu nome, Pai. Posicionando ela cada dia mais na palavra, o que nós te pedimos. Quando ela crescer, Pai, que o diabo já esteja derrotado na vida dela. Quando ele quiser, Senhor, afastá-la dos caminhos, que o anjo do Senhor atravesse o seu caminho. E pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, conserve ela em tua palavra, Pai. Amém. Senhor Jesus, mais uma criança, Pai, clamando pelo teu nome, Senhor. O Senhor disse, deixai vir a mim os pequeninos. Se nós não formos como um deles, nós não podemos entrar no reino dos céus. Pai, nos ajude a ser como estas crianças, Pai. A pedir, Senhor, sem vergonha de olhar quem está ao nosso redor. Sabe, elas não se importam se vir todos os dias pedir oração. Elas não têm vergonha de pedir, às vezes pela mesma situação, pelo mesmo problema, o mesmo sentimento. Elas sempre vêm. Nos ajude a ser como elas, Pai. Abençoe esta criança, Senhor. Cuida dela em seus caminhos, guarda ela, Pai, na tua mão, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor Jesus, aqui está uma mãe que clama, Pai, clamando pelo seu filho, Pai. A oração de uma mãe tem muito efeito, sim. Um coração que ora verdadeiramente com sentimento é o coração de uma mãe. Ó Pai, nós sabemos que a tua palavra diz que ainda que a mãe esqueça o seu filho, o Senhor nunca esquecerá. O Senhor nunca nos desamparará, Senhor. Lembra-te, Senhor, do filho desta irmã nesta hora. Eu não sei onde ele está, o que está fazendo, mas o Senhor pode ir ao encontro dele agora. Pode mudar o seu pensamento, o seu sentimento, o seu coração. Fazer ele voltar, Senhor, e viver os passos dele no Evangelho, Pai. Te pedimos isso no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Senhor Jesus, aqui está a tua filha, Senhor, precisando da sua ajuda, Pai. Precisando, Senhor, pela sua garganta, Pai. Ó, Senhor, o que é isso diante do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo? O que é um problema na garganta ou em qualquer outro lugar para o Senhor? Não há nada impossível para ti, nem muito difícil, Pai. Ó, alimenta a fé desta irmã nesta noite, e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que este problema saia em nome do Senhor Jesus. Ajude a sua família também, Pai. Ela está pedindo algo, Senhor, ela não veio aqui pedir bem material, Senhor. Não que isso seja errado, mas ela não veio pedir carro, casa, nada disso, ela quer a sua família, Pai. Foi essa atitude da irmã Ratimoso que agradou o Senhor. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu nada, ela disse, eu quero a salvação dos meus filhos. Esta irmã chegou nesta condição, ela disse, eu quero a restauração da minha família, e a tua palavra diz, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, restaura essa família, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Você é outra menina? Eu pensei que era a mesma menininha que estava aqui. Senhor Jesus, abençoe esta criança, Pai. Ajude ela nos seus caminhos, Senhor. Guarda ela, Pai. Livra ela de todas as armadilhas de Satanás, Senhor. Que ela possa crescer, Senhor, e frutificar no teu evangelho. Que a sua família possa estar com ela em todos os caminhos, Pai. Que o teu amor divino impere neste coraçãozinho quando ela crescer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, aqui está a tua filha, Pai. Vem de tantas vitórias, Senhor. Ela precisa de mais uma vez do teu socorro, Senhor. E quão bom é necessitar de ti, porque o Senhor sempre está disposto a estender a sua mão. O Senhor disse uma vez, não está a minha mão encolhida para que eu não possa ajudar, nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir o seu clamor. Oh, o Senhor está aqui nesta noite, Pai, e ouve atento o clamor do justo. Pai, concede a ela, segundo o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que este problema saia em nome do Senhor Jesus. Satanás, você está repreendido, você não tem poder sobre a vida de um filho de Deus, que vem na condição de arrependido, de perdoado, de santificado e crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus, Satanás. Receba a sua bênção, irmão, em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais um filho seu, clamando pela restauração da sua família. Eu creio que o Senhor tem colocado isso no coração dos teus filhos desde ontem à noite, Pai. O Senhor quer fazer grandes coisas. Ajude-nos a dizer, eis-nos aqui, Senhor, completa a sua obra, Pai. Oh, Pai, esforça a fé e a coragem deste irmão, para que ele possa crer de todo o coração na tua palavra, e restaura a família dele, Senhor. Eu não sei realmente o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Ajude nosso irmão. Abençoe esta família em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Senhor Jesus, aqui está a minha irmã, Senhor. Ela está pedindo oração pela irmã dela, Senhor. Ela tem problemas, toma remédio controlado, tem convulsões. Pai, ajude ela, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, se o Senhor quiser fazer isso, e eu sei que o Senhor deseja ajudar os seus, ela não precisa mais de remédio controlado. Este demônio que causa estas convulsões pode ir embora agora em nome do Senhor Jesus. Ouve, Senhor, o pedido da tua serva, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Beiro e a irmã Terezinha, que são os visitantes da minha quero oração. Casal, fica ali no fundo. Já, chama eles para orar. Pode chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por este momento na tua casa.
Obrigado, Senhor, por este momento, Pai, na presença do Santo dos Santos. Nós sabemos que o Senhor veio, o seu alforje está cheio, pronto para distribuir a cada um de nós. Nós cremos no Teu nome de todo o nosso coração e agora intercedemos por estes pedidos da internet, Pai. Que o Senhor entre em cena em favor de cada um deles. Se há algo aqui, Senhor, que o diabo tem colocado e não tem desejado sair, ainda que os nossos irmãos tenham pelejado, nós unimos a nossa fé. Satanás, você está repreendido. Deixe os filhos do Senhor em paz. Pai, que o Teu nome poderoso possa conceder a cada um aquilo que eles têm pedido, Pai. Eu queria uma oração, no caso, para emprego, para melhorar mesmo. Sim. Senhor nosso Deus, aqui estão os Seus filhos, Pai. Eles vêm aqui na Sua casa, Pai, pedindo ajuda do Senhor. O Senhor nunca negou a ajuda de quem veio à Sua presença, Pai. Ele tem desejado, Senhor, uma melhora na sua vida. Ele tem desejado que o Senhor faça parte, Senhor, da sua vida financeira, da sua casa. E o Senhor pode fazer tudo isso, Pai. Nós clamamos juntamente com esta igreja, que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, a vida deste irmão. E que ele possa retornar aqui e engrandecer o Teu nome uma vez mais e dizer: o Senhor me ouviu quando eu clamei. Pai, ajude e abençoe, Senhor, esta vida. Abençoe esta família, Pai. Dê a eles a revelação, Senhor, a cada dia mais, para entender, Senhor, que Tu és poderoso para fazer todas as coisas que Tu prometestes. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajude, Senhor, esta irmã, Senhor. Há algo, Senhor, que tem trazido eles aqui na frente. É só Teu Espírito Santo que pode trazer alguém aqui, Senhor. Nós não podemos desejar ajuda de homens para ajuda espiritual, porque os homens não podem nos ajudar, Senhor. Mas o Senhor viu isso e enviou o Senhor Jesus Cristo para nos ajudar. Ajude esta irmã, Senhor, o que ela tem necessitado, o que o coração dela tem almejado. Pai, que o Senhor possa atuar em cada área da sua vida. Quebranta este coração, Senhor. Que ela consiga, Pai, ver o Senhor nas mínimas coisas, Senhor. Que ela possa olhar e ver que o Senhor tem estado com ela todos os dias, Pai. Que o Senhor não tem deixado ela em nenhum momento, Senhor. Ainda quando o diabo veio e disse: ele não está aqui, você está sozinho, o Senhor sempre está ali, Pai. Ajude esta irmã, Senhor. Abra os olhos espirituais dela nesta noite ainda mais, para que ela possa ver o Senhor na sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, o nome que é acima de todos os nomes, a qual ninguém pode fazer frente, nem o diabo e nem o inferno pode fazer frente a este nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro por esta irmã. Amém, Senhor. Deus continue abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nossos irmãos. Estamos despedidos. Vamos orar só para nos despedir. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por este momento. O Senhor sabe, Pai, o que aconteceu aqui nesta noite. Sabemos que Tu estás aqui e tem controle sobre todas as coisas. E é por confiança no Teu nome que nós aqui estamos, Pai. E é nesse nome que nós nos despedimos nesta noite. Toma o controle das nossas vidas aqui em diante, até nas nossas casas. E deixamos aqui diante do altar tudo aquilo que não Te agrada, Pai. E não queremos pegar de volta, Senhor, ali fora. Guarda-nos em Tua potente mão, Senhor. E nos leva em segurança no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a vida de cada um de nossos irmãos. Cumprimente seu irmão, estamos despedidos.